Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero pensar com você, nesta hora, sobre como enfrentarmos o medo no confinamento. Como enfrentarmos o medo no confinamento. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20. E nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Nesse capítulo, nós encontramos a boa notícia da ressurreição do Senhor Jesus. Logo nos primeiros versículos, o Senhor Jesus apareceu a Maria Madalena, a partir do versículo de número 11, e a partir do versículo 19, nós vamos perceber que os discípulos estavam reunidos, a portas trancadas, com medo dos judeus, e eu quero então pensar sobre esse Deus que nos visita nesses dias de confinamento, de medo, de preocupação. Vamos ler o texto. João 20, verso 19 em diante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nesses últimos dias nós temos observado uma onda de incerteza e de preocupação nas nações. São dias de medo, no aspecto econômico, financeiro. Há nações mais estruturadas, que têm um preparo melhor para enfrentar essa dificuldade, mas há outras nações, e nós nos incluímos nesse segundo grupo de nações, que realmente ficamos assim, recebemos um impacto muito maior com a cessação do trabalho, enfim. Então é um tempo de preocupação, é um tempo de incerteza. E diante desse quadro terrível, nós temos que pensar como igreja do Senhor: será que nós temos uma resposta para esse caos que tenta se estabelecer?
Onde é que nós nos apoiamos? Em quem nós nos apoiamos nessa hora, nesse tempo? Qual deve ser o nosso procedimento? E aí esse texto, ele vai nos ajudar a pensarmos um pouco sobre isso, sobre o confinamento e sobre o medo que tenta se estabelecer a ponto de ser transformado num pavor. O contexto aqui de João 20 é a morte de Cristo. Capítulo 19, o Senhor Jesus foi crucificado. No final do capítulo, a partir do verso 38, ele foi sepultado. E esse capítulo 20, ele se inicia no terceiro dia, após a crucificação já. No primeiro dia da semana, nós percebemos aí a manifestação do poder de Deus ressuscitando o Senhor Jesus. Os discípulos ainda estavam impactados com aquilo que havia acontecido. E eles estavam também preocupados com uma questão prática para o seu dia a dia, que era a seguinte: ora, se o Senhor a quem nós servimos foi preso, foi crucificado, morreu, o que será das nossas vidas? Então era um tempo de incerteza para os discípulos. Por isso nós vamos olhar para o texto novamente e perceber que eles estavam com as portas trancadas. Eles estavam num confinamento, diz o texto. E há uma razão para isso. O texto nos mostra essa razão. Eles estavam com as portas trancadas com medo dos judeus. Os judeus que entregaram o Senhor Jesus, os judeus que clamaram, crucificam, crucificam. As mesmas pessoas que ouviam os ensinamentos de Jesus, as mesmas pessoas, a mesma multidão que desfrutou da multiplicação dos pães e dos peixes, agora estavam pedindo a crucificação. E a liderança judaica, religiosa, entrega o Senhor Jesus nas mãos do Império Romano, para que ele fosse preso e viesse a morrer. Então havia uma intranquilidade no coração dos discípulos. Eles estavam com as portas trancadas e eles estavam com medo. E eu queria então pensar com os amados irmãos nessa hora sobre 3 realidades espirituais que mudaram aquele quadro de medo e insegurança experimentado pelos discípulos. Essas mesmas 3 realidades espirituais são aquelas que nos sustentam nesse tempo de confinamento. São essas 3 realidades espirituais que fazem toda a diferença na nossa vida, amados irmãos, para não ficarmos apavorados, para não perdermos a paz, para não vivermos intranquilos, atemorizados, desesperados. Eu quero então compartilhar com os amados irmãos o que aqueles discípulos experimentaram e o que eu e você também podemos experimentar e experimentamos nesse tempo de confinamento, de restrição, de reclusão, de não sabermos bem o que vai acontecer, mas os discípulos experimentaram 3 realidades espirituais que eu e você também podemos experimentá-las. A primeira delas, a doce presença do Senhor Jesus. Percebam, amados irmãos, o texto nos diz, ao cair da tarde, verso 19, daquele dia, o primeiro dia da semana, aquele dia glorioso em que o Senhor rompeu os grilhões da morte. As portas estavam trancadas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio. Louvado seja o nome do Senhor. É absolutamente confortador para nós, servos de Deus, sabermos que em qualquer circunstância o Senhor vem. O Senhor vem estar conosco. O texto diz: veio Jesus e pôs-se no meio. Eles estavam com as portas trancadas. Jesus entra mesmo assim com as portas trancadas, com o seu corpo glorificado, e se coloca no meio daqueles discípulos.
Ele sempre vem e se manifesta no nosso meio. E é interessante, queridos, o texto é muito claro em dizer que eles estavam com as portas trancadas, que eles estavam com medo, mas ainda assim Jesus apareceu. Jesus se manifestou. Amados irmãos, o que faz a diferença nesse tempo, na minha e na sua vida, é a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele está presente. Ele está presente primeiro porque Ele venceu a morte. O texto nos diz que foi naquele dia, no primeiro dia da semana, exatamente no dia em que Ele ressuscitou dos mortos. Por que que Ele vem? Quando eu e você o buscamos, mesmo com as portas trancadas pelas circunstâncias que estamos vivendo, Ele vem porque Ele venceu a morte. Ele vem porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O que é que nos sustenta em dias de confinamento? O que é que repreende o domínio do medo a ponto de chegar num pavor? A presença de Jesus. A doce presença do Senhor Jesus. Ele é fiel, prometeu que estaria conosco. Antes de voltar para o trono, de se assentar à direita do Pai, de voltar aos céus, de ascender aos céus, Ele estabeleceu, Ele novamente falou da grande comissão. Em Mateus 28, Ele diz, no final do texto, depois de lembrar os discípulos da sua vocação na história, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que Ele nos ordenou. Ele termina dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A presença de Jesus é que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém, amados? Ele vem. O texto diz, as portas estavam trancadas, os discípulos estavam com medo, mas veio Jesus, pôs-se no meio. Aleluia. Ele sempre vem. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos visita com graça, com poder. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma segunda realidade que o texto nos apresenta. Não somente a presença de Jesus fez a diferença no coração daqueles discípulos, mas também a sua palavra de encorajamento. O texto diz, no verso 19 ainda, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Aleluia. Paz. Por que Jesus disse paz seja convosco? Porque Ele sabia como estava o interior daqueles discípulos, o coração daqueles discípulos. O texto não nos oculta o que estava permeando aquelas mentes e os corações. O texto diz que eles estavam com medo dos judeus. Havia uma ameaça real, concreta. E aí Jesus se manifesta, se apresenta, e como, amados irmãos, esses dias têm sido dias em que a presença do Senhor tem se manifestado, porque você está buscando mais ainda a sua presença. Ele tem vindo, Ele tem nos confortado, Ele tem nos renovado, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem nos feito olhar além dessa situação, enxergá-lo acima dessa circunstância difícil, e tem nos falado por sua palavra. E Jesus disse àqueles discípulos, paz seja convosco. No meio de uma situação de angústia, de incerteza que os discípulos viviam, o Senhor Jesus não deixou de confortá-los com a sua palavra. Deus tem uma palavra de encorajamento para o seu povo, em tempos de insegurança, em tempos de incerteza, em tempos de dúvida. Ele é soberano, Ele é Senhor. A sua paz está em nós. No capítulo 14, o Senhor Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida, e Ele fez uma promessa maravilhosa, capítulo 14 do Evangelho de João, a partir do versículo 16, Ele prometeu o Consolador, a presença do Espírito Santo, e Ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o Consolador? Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja o verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados. O Espírito de Deus está presente, o Espírito de Cristo está em nós. Mas no versículo 27 ele diz ainda: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é diferente da paz desse mundo, porque a paz desse mundo está condicionada às circunstâncias. Por que as pessoas estão nessa hora perturbadas na sua alma? Porque não tem a paz de Cristo. Quem tem a paz de Cristo consegue superar esse momento, porque essa paz está dentro de nós, ela excede todo entendimento. Nós não estamos alheios ao que está acontecendo, nós também sofremos o impacto do que está acontecendo, mas o nosso coração está em paz, a paz de Cristo. A mão de Deus está presente sobre aqueles que nasceram de novo, que foram selados com o Espírito Santo. E Jesus diz: não dou a paz como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem está contigo, meu irmão, quem está conosco é o Filho de Deus que venceu a morte. Ele é maior que as dificuldades. Nós precisamos crer nele. Você está atravessando um deserto, nós estamos atravessando, mas Ele está conosco nesse deserto, aquele que venceu, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que nos diz: paz seja convosco, sossega o teu coração, descansa no Senhor, espera no Senhor. Não é hora, queridos, de ficarmos apavorados, perturbados. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Ele é maior do que as circunstâncias. A sua palavra nesse momento para nós é muito importante. Vemos como Deus tratou as crises que o seu povo passou na história. Vemos como Deus tratou das dificuldades, das adversidades que o seu povo tem enfrentado. Todas as crises, lutas, adversidades que o povo de Deus já enfrentou na história, e como Deus sempre nos visitou com graça. Olhamos para o livro de Esther, por exemplo, o povo de Deus ameaçado de morte, Deus agindo sobrenaturalmente. E tantos outros exemplos que temos das manifestações do Senhor em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E aqui nesse texto, de uma forma muito especial, nós percebemos o confinamento, a reclusão, o medo, a incerteza, e aí vem o Senhor. Porque Ele tem uma aliança conosco, Ele vem porque nós pertencemos a Ele, Ele vem ao nosso encontro porque nós somos dEle, Ele nos comprou, Ele nos selou com o Seu Espírito, nos comprou com o sangue de Jesus. E por isso, amados irmãos, a presença de Jesus, a palavra de Jesus, nos servem de fortalecimento para enfrentarmos esses dias difíceis que estamos passando. As portas trancadas, havia medo, mas Jesus veio e Jesus falou: paz seja convosco, a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a paz que esse mundo não pode dar, mas Jesus pode dar, porque Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aí eu quero entrar então na terceira realidade espiritual que o Senhor usou para confortar aqueles discípulos. A vitória deles sobre o pecado e sobre as forças do mal. O texto diz, verso 19, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Mas ele não somente falou, ele mostrou algo importante. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que fala, é o Deus que nos encoraja por sua palavra, mas Ele é o Deus que se manifesta, que mostra evidências da sua grandeza, da sua obra perfeita. E o que Jesus mostrou para aqueles discípulos que estavam ali com medo dos judeus? No versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado.
Jesus está dizendo: vocês viram o que eles fizeram comigo, mas eu venci. Aleluia! Mostrou as suas mãos que foram perfuradas, que foram traspassadas. Mas Jesus está dizendo: eu estou aqui. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus mostrou para eles a sua obra, Jesus mostrou para eles o poder do seu sacrifício, Jesus mostrou a eles o poder dele sobre a morte. Ele venceu a morte. O máximo que eles fizeram foi entregá-lo à crucificação, mas a cruz nem o túmulo puderam contê-lo. Eu estou aqui, sou eu, pode tocar, eu venci. Você adora, meu irmão, nós adoramos aquele que venceu, nós adoramos aquele que triunfou sobre o pecado, nós adoramos aquele que triunfou sobre o diabo, nós adoramos aquele que venceu o mal. Aleluia! Sou eu, olha minhas mãos, olha o meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos confortados porque Ele venceu. Ele venceu. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual foi o resultado dessas realidades na vida daqueles discípulos? O texto diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Que a alegria do Senhor visite o seu coração nessa hora. A alegria de servir a um Deus vencedor. A alegria de servir a um Deus que está acima das circunstâncias. O reino de Deus é inabalável, amado. O mundo que nós vivemos, que se desvinculou de Deus, que se desconectou de Deus, é abalável. Esse mundo pode ser abalado. Hebreus 12 nos fala isso. Mas o reino de Deus é um reino inabalável. O Senhor continua reinando. E esse texto é uma prova disso. Os judeus, por inveja, entregaram Jesus ao Império Romano. Ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ele venceu. Aleluia! E por isso, ele pôde dizer para eles: olha aqui, lhes mostrou as mãos e o lado. Ou seja, amados irmãos, nós somos confortados, nós somos sustentados pelo poder da obra de Jesus, por aquilo que Ele fez por nós. Porque o que Ele fez foi para nos dar acesso ao Deus eterno. A Bíblia diz que nós só podemos ter acesso a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos alheios, Paulo diz aos Efésios, alheios à vida de Deus. Mas em Cristo, pela obra que Ele realizou, Ele nos reconciliou com o Pai. Nós temos agora comunhão com Deus eterno. Mesmo em casa, mesmo sem podermos nos reunir como congregação, a igreja está em Cristo, a igreja está segura em Cristo, a igreja está em missão no mundo, nós estamos no Senhor, Deus está presente nas nossas vidas, nós estamos seguros nas mãos do Senhor, porque Ele venceu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi traspassado. O mal se manifestou de uma forma plena na crucificação de Jesus. A malignidade humana se manifestou de uma forma limite, quando Jesus foi entregue. Aquele que veio pregar o reino de Deus foi rejeitado, foi odiado, foi crucificado, foi sepultado, mas Ele venceu o mal, e agora nós podemos ser protegidos, e foi isso que Ele pediu ao Pai, no capítulo 17, orando pelos seus discípulos. Entenda isso, meu irmão, nós estamos debaixo de uma aliança, Deus fez uma aliança conosco através da obra de Jesus, foi por isso que Jesus mostrou aos seus discípulos a sua mão perfurada e o seu lado. Nós estamos seguros na sua obra. E quando Ele orou pelos seus discípulos, em João 17, Ele disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Ele nos guarda do mal, porque Ele venceu o mal, Ele venceu a malignidade, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Primeira realidade
que confortou aqueles discípulos no confinamento, num tempo de medo, de incerteza, foi a presença de Jesus. Veio Jesus, pôs-se no meio. Segunda realidade que Deus usou, que o Senhor Jesus utilizou para fortalecer aqueles discípulos que estavam com as portas trancadas, com medo, foi a sua palavra. Paz seja convosco. Leia a palavra, medite na palavra, ore a palavra, cante a palavra, se fortaleça na palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. A terceira realidade foi a sua obra. Jesus mostrou-lhes a sua mão e o seu lado. No Salmo 22, cerca de 1000 anos antes de Cristo, Davi diz: perfuraram-me, um salmo messiânico, perfuraram-me as mãos e os pés. Isaías 53, 8 séculos antes, Isaías diz: certamente ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Zacarias, 4 séculos antes da morte de Jesus, ele disse: olharão para ele aqueles que o traspassaram. Eles não tinham noção do que estavam dizendo. Por que isso foi necessário? Porque nós rompemos com Deus, nós nos rebelamos contra Deus, mas Deus enviou um substituto para nós, para morrer em nosso lugar, para levar a nossa maldição, para que nós nunca mais vivêssemos separados de Deus, para que pudéssemos ter comunhão com Deus. E esse substituto é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cristo. Por isso, Ele se fez presente, Ele deu uma palavra de encorajamento, mas Ele mostrou algo que só Ele pode mostrar. As suas mãos perfuradas, o seu lado perfurado, porque Ele deu a vida por mim e por você. E é interessante continuarmos lendo o texto, porque no final desse texto, nós vamos entender o propósito de tudo aquilo que está escrito nesse Evangelho. O propósito maior da obra de Cristo, que é que, de fato, eu e você creiamos que Jesus é o Cristo, verso 31, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhamos vida em seu nome. O propósito do Evangelho de João está aqui. Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas esses que aqui estão foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Deus quer que você tenha vida, vida em Cristo, vida eterna, vida abundante. Só Jesus pode te dar isso. Só Ele pode nos visitar em nosso confinamento, em tempos de medo, e trazer paz ao nosso coração, e nos mostrar um caminho de reconciliação com o Pai, a sua mão perfurada, o seu lado perfurado, nos mostrar que só Ele nos prepara para a eternidade. Há pessoas que estão sendo atemorizadas nesse tempo com o medo da morte. Você só se livra do pavor da morte se refugiando no sangue de Jesus Cristo, porque Ele morreu, Ele venceu a morte, e a Bíblia diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna, porque Jesus conquistou-a para nós, morrendo em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia. Eu quero concluir essa reflexão pensando em nós como igreja, que temos a fazer nesse tempo. Deus tem nos chamado, amados irmãos, a nos colocarmos na brecha por esta nação e pelo mundo, intercedendo. Nós somos sacerdócio real, parte do ministério da igreja é a intercessão, faz parte do ministério da igreja, orar pelas autoridades. É isso que Deus espera de mim e de você, meu irmão. Esse é um tempo difícil para nós aqui do ponto de vista brasileiro, político. Não importa as ideologias, o que importa é sermos obedientes como discípulos de Jesus, e discípulo de Jesus é chamado a orar pelas autoridades.
se elas nos agradam ou não nos agradam. Quando Paulo escreveu isso em Romanos 13, 1 Timóteo capítulo 2, quem governava era o Império Romano, cristãos eram queimados como espetáculo para o imperador, e os cristãos fizeram a diferença orando pelas autoridades. Os pais da igreja diziam, apontavam para aquelas autoridades, dizendo: olhe para os cristãos, são os melhores súditos desse império. Homens e mulheres que intercedem, que abençoam, que fazem a diferença. Então, meu irmão, você é discípulo de Jesus, interceda pelas autoridades desse país, interceda pelo ministro da Saúde, interceda por esses homens que Deus tem levantado na nossa terra, em nome de Jesus. Mas ainda, a igreja foi chamada para cumprir a sua missão de testemunhar do Evangelho. Veja que Jesus, depois que ele entra naquela localidade onde os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, ele entra, ele dá uma palavra de encorajamento, ele mostra o seu lado perfurado, ele mostra a sua mão, e o texto, as suas mãos, e depois no versículo 21, o texto diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu tenho repetidas vezes falado aqui nesse tempo, a igreja está em missão. O que não está acontecendo nesse momento, o que não estão acontecendo são as reuniões públicas, mas a igreja de Jesus continua atuando na história. Nós somos discípulos de Cristo. Você é discípulo na sua casa, você é discípulo na sua vizinhança. Aqueles que ainda estão podendo trabalhar, você é discípulo, você é testemunha lá. E depois nós, quando todos voltarem, vamos continuar sendo. A igreja está em missão. Entenda isso, meu irmão. Então eu queria que você aproveitasse esse tempo para anunciar o Evangelho. Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos um povo que foi enviado com uma missão. E aqui, na conclusão do texto, há duas realidades que dizem respeito a essa missão. Primeiro, a fonte que nos capacita para essa missão. Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Discípulo de Jesus é alguém, um homem ou uma mulher, que nasceram de novo, que foram lavados no sangue de Jesus, que foram selados com o Espírito Santo, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Como nós precisamos, amados irmãos, desse revestimento do Espírito. E depois, ainda referente à missão, Jesus fala da mensagem central que nós recebemos como discípulos para pregar a esse mundo. Ele fala do perdão. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Deus salva o homem e a mulher que se rebelaram contra ele pela obra de Cristo na cruz, trazendo perdão, remissão para os nossos pecados. Então, querido, meu irmão, minha irmã, nós estamos em missão. Deus tem nos visitado com a sua presença, Deus tem nos dado a sua palavra, Deus tem nos mostrado a obra que Jesus realizou por nós, e nós, por todas essas realidades, somos desafiados a continuarmos sendo fiéis a Ele, na missão que recebemos como igreja. Essa semana, fale do Evangelho, abra a sua boca, testemunhe de Cristo, ligue para alguém, um amigo seu, um familiar seu, aproveite essa oportunidade, apresente o plano de Deus, o plano da salvação, se importe com as pessoas, com as suas necessidades, demonstre o amor de Cristo. É hora desse amor prático se manifestar, servindo pessoas, se aproximando de pessoas, ouvindo as suas dores, ministrando nas necessidades, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Você que está nos ouvindo, você que está também em tempo de confinamento, de reclusão,
E talvez o medo esteja tomando conta do seu coração. Eu quero dizer para você que nós só encontramos segurança na presença de Jesus, na palavra dele e na obra que ele realizou em nosso lugar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso. Invoque o nome dele. Há uma promessa na Escritura que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é convidá-lo, é chamá-lo, é buscá-lo, é dizer: Senhor, eu creio na sua obra, eu creio que o que o Senhor fez foi por minha causa, eu sou pecador, eu não posso mudar a minha vida, eu não posso me auto-salvar, mas o Senhor entrou na história, o Senhor morreu em meu lugar, eu te recebo como meu Salvador, eu quero viver para a tua glória, quero experimentar um novo nascimento, quero experimentar uma vida nova, eu preciso nascer de novo. Busque a presença de Jesus, e Ele, só Ele pode perdoar os teus pecados, trazer a paz ao seu coração, a paz que a presença dEle traz. Só a presença do Espírito Santo pode fazer isso em nossos corações. Nós vamos orar. Eu queria que você abrisse o seu coração ao Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, desfrute da presença de Jesus. Busque a palavra dele. Confie no poder da sua obra. Jesus veio, pôs-se no meio, disse-lhes: Pai seja convosco, e mostrou-lhe as mãos e o lado. A sua obra foi perfeita, ele venceu a morte, ele triunfou sobre o pecado, ele é Senhor sobre o Covid-19, ele é soberano sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer adversidade. Confia no Senhor, confie no Senhor. Siga como discípulo de Jesus, servindo a Cristo, testemunhando desse Evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós fomos enviados. Deus sabia que nós estaríamos aqui na história nesse tempo. Foi para esse tempo que Ele nos chamou. Deus não foi pego de surpresa com essa situação. Ele é soberano, querido, e Ele age nesse tempo. Então se coloque à disposição de Deus. Deixe o Espírito Santo te inspirar. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. É o momento de nós pedirmos ao Senhor que Ele venha nos visitar com a unção do Seu Espírito, com o renovo do Seu Espírito. Ele entrou ali e soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Que você receba o renovo nessa hora, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. A unção de Deus quebra todo jugo. Que você seja visitado nessa hora por essa unção poderosa. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo Seu Filho Jesus, nosso amado Salvador e Senhor. Obrigado porque Ele veio ao nosso encontro. Obrigado porque Ele foi fiel à missão que recebeu. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador eterno. Obrigado porque Ele foi à cruz, foi obediente até a morte de cruz. Mas ao terceiro dia Ele rompeu os grilhões da morte. E o Senhor Jesus mostrou aos discípulos as suas mãos e o seu lado. E eles se alegraram. E nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor venceu. A nossa confiança está em Ti, porque o Senhor é vencedor. Nós não servimos a um Deus derrotado. Nós servimos aquele que venceu, que está à direita do Pai, que em breve virá buscar a sua igreja e há de julgar vivos e mortos. Somente o Senhor pode nos guardar. Somente o Senhor pode nos visitar em tempos de confinamento e nos dizer: paz seja convosco. Sou eu estou aqui, eu estou presente, eu sustento a minha igreja, eu sustento as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que a tua unção venha sobre o teu povo nessa hora, que haja uma unção de renovo, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada família, sobre cada um de nós. A unção que quebra todo jugo, que quebra todo medo, que quebra o pavor, Senhor. Nós não temeremos,
porque Tu estás conosco. Tu estás conosco. O Senhor veio, foi aonde os discípulos estavam e eles se alegraram, eles foram renovados. O Senhor é maravilhoso, Pai. Que Tu recebas a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.